Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, começando com a leitura de Ferinos. É um livro que eu li, se não me engano, em 2018, 2019, então faz bastante tempo que eu li. Como vocês podem ver, ele tá manchadinho, ele é bem antigo, como eu contei pra vocês. Tem essas manchas aqui nas páginas. Mas ainda assim eu mantenho ele aqui em casa, é claro. Já tava querendo fazer essa releitura há um tempo, porque como eu disse pra vocês, faz tempo que eu li, então eu não lembro de quase nada desse livro. Eu lembro de bem poucas coisas mesmo. E eu acho que nessa época da Spooky Season vai ser uma ótima época pra eu reler, porque tem uma pegada um pouco gótica nesse livro, tem algumas cenas bem macabras, então eu acho que vai dar certo com essa época do ano. Eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês a sinopse do livro, caso vocês tenham interesse. Então eu vou começar a minha leitura agora. Eu não fiz nenhuma marcação, porque na época que eu li eu não tinha costume de fazer marcações nem color code. Então eu separei uma cartela de post-its especial para esse livro, que eu acho que vai combinar bastante. E aí, conforme eu for lendo e avançando na leitura, eu converso com vocês sobre o que aconteceu. Esse livro é um pouco curto, ele tem 255 páginas, então eu acho que vai ser uma leitura bem interessante e até que rápida. Vamos ver como vai ser meu progresso de leitura com ele. No período que eu estava gravando esse vlog, eu resolvi fazer uma receita de bolo gelado de chocolate. Eu gravei algumas das partes aí do processo desse bolo para colocar aqui no vlog. A receita é muito boa e além disso eu acho que é uma receita aconchegante que cabe aqui nesse Spooky Vlog e cabe também nessa época do ano. Como eu disse para vocês, é uma época que eu gosto muito e que eu gosto muito de fazer atividades que eu adoro já em dias comuns e ficam ainda mais especiais em outubro. Bom, pessoal, no meu primeiro dia de leitura de Ferinos, eu consegui chegar mais ou menos na metade do livro. Eu li da página 9, que é o início, até aqui a página 132, que deu no capítulo 12. Ainda falta mais ou menos metade do livro para finalizar. Como eu li a metade em um dia, eu acredito que eu vou ler a segunda metade em um dia também. Mas vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nessa primeira parte do livro. Aconteceram muitas coisas, o livro é bem mais frenético do que eu lembrava. As cenas que eu lembrava também já passaram, como eu disse pra vocês, eu lembrava de pouca coisa. Então algumas coisas já foram surpresas aqui pra mim e essa segunda metade também vai ser. Bom, o livro conta a história do Cole, que é um garoto de 13 anos que vive sozinho. Os pais dele se sacrificaram por ele e ele agora mora sozinho em um ninho que ele fez em uma árvore junto com os corvos que sempre vivem com ele. Esses corvos de vez em quando mudam, mas sempre tem corvos morando com ele porque ele consegue conversar com esses corvos. E aí ele vai vivendo a vida ali como pode, buscando comida das lixeiras, roupas, sapatos também. Ele não tem contato com muitas pessoas. A única pessoa que ele tinha um contato mais frequente era uma moça que trabalhava na biblioteca, que às vezes emprestava alguns livros ilustrados para ele. Então ele tem bem pouco contato com a sociedade. Ele conhece uma menina chamada Lígia. Ele observava ela e a família dela por saudade da própria família, então ele sempre estava ali olhando a casa da família dela. Mas aí acontece um problema ali, que perto de onde ele mora e perto de onde a Lígia mora, existe uma prisão e houve uma fuga de prisioneiros de lá.
E um desses prisioneiros embosca o pai da Lígia, que é o diretor da prisão, e ele consegue salvar ele. Então eles se conhecem por ali e eles viram amigos. Eles tiveram poucas interações até agora, mas a amizade deles se fortaleceu bem rápido pelas circunstâncias e eles já passaram por poucas e boas juntos. Depois que eles passaram por esse período, a Lígia ainda tenta levar ele na casa dela para jantar, para tomar um banho. A família dela não apoia a amizade dos dois, principalmente pelo fato dele não ter pais, ele morar sozinho. Ele mente para esses adultos de que tem 16 anos ao invés de 13 para poder continuar vivendo a vida como ele pode, para não ser levado para um orfanato. Então ele tá junto com essa Lígia. Ele também arrumou outros amigos que conversam com animais como ele. E aí já aconteceram várias descobertas aqui, porque ele tem sonhos em que ele lembra do período em que a família se sacrificou por ele. Ele ficou sabendo que depois que a família mandou ele fugir junto com os corvos, um homem mau matou eles dois. Ele descobre também que essa habilidade dele de conversar com os corvos, apesar dele achar relativamente normal, apesar de incomum, ele descobre que é uma habilidade muito importante e que ele pode fazer muito mais com algumas outras pessoas que conversam com animais também, que viraram amigos dele agora. São 2 pessoas. Um conversa com os pombos e o outro conversa com os ratos. E entre aqueles fugitivos que emboscaram o pai da Lígia também estão 3 novas pessoas que conversam com animais, que conversam com cachorros, cobras e baratas. Então ele já conhece agora muito mais gente do que ele conhecia no início do livro e ficou sabendo que tudo isso faz parte da habilidade que se chama ferinos. São as pessoas que conversam com animais, justamente, que dá o nome do livro. Então ele já descobriu muita coisa sobre o seu passado, sobre a vida da Lígia, sobre toda essa questão da habilidade de conversar com os animais. E tudo isso em uma cidade muito sombria. Ele também está buscando saber mais sobre esse cara que matou a família dele, que é conhecido como Mestre da Seda. Ele é um domador de aranhas, então ele é muito perigoso. Por isso que ele é chamado também de Mestre da Seda. E ele tem relação com uma gangue muito maior. Pelo que eu entendi aqui, houve um tempo atrás em que essa gangue já tentou tomar a cidade, mas que não deu muito certo porque ele foi morto. Só que agora aparentemente ele tá voltando e a gente não sabe exatamente as circunstâncias que fez ele voltar. Esse período em que ele e a turma dele estavam fazendo mal às pessoas é chamado de Verão Sombrio. Então tem muita questão de história do passado da cidade também. Então é uma história muito bem desenvolvida, os personagens também são bem desenvolvidos. Como vocês viram, tem uma profundidade de toda essa questão de o que aconteceu no passado, qual é a relação disso com o presente, como as personagens vão fazer para lutar contra essas pessoas do mal, que também têm as mesmas habilidades que eles, mas de um modo muito mais forte, muito mais treinado. Como vocês puderam perceber, tem muitas relações com Harry Potter. A primeira vez que eu li o livro eu não tinha feito essa ligação, mas agora eu fiz. Um garoto que está sozinho, ele tem habilidades diferentes dos outros, os pais dele se sacrificaram por ele, tem um ser grande e maligno que junta seus seguidores. Então tudo isso tem muito a ver com Harry Potter e uma relação que eu achei interessante fazer. E o que muda de um pro outro é que aqui as coisas são um pouco mais sombrias desde o início. No começo de Harry Potter, por exemplo, as coisas são mais leves e aos poucos as coisas vão se tornando mais difíceis e o Harry vai tendo que amadurecer conforme as coisas acontecem. Mas aqui o Cal já passou por muita coisa ruim e isso só vai piorando com o tempo. Então aqui tem um tom mais sombrio e eu acho que de certa forma menos infantil, como é o início da série de Harry Potter. Então também fica uma indicação caso vocês queiram ler algo semelhante. Foi isso que eu li até agora. Eu parei no momento em que o protagonista está tentando treinar mais as suas habilidades para ver se ele pode se defender contra esse Mestre da Seda.
mas ainda tem muita coisa para acontecer relacionada à relação dele com esses personagens que ele conheceu agora. Claro que desenvolvimento sobre o Mestre da Seda e seus seguidores. Também tem um mistério aqui de o tal de Quacker, que é um domador de gatos. Ele vive há muito tempo e pode ajudar nessa missão de derrotar o grande vilão pelo Call. Então ainda tem muita coisa para acontecer e muitos pontos altos aqui, como os corvos, esse tom sombrio, mistérios, como eu disse para vocês. Então ainda tem muita coisa a ser desenvolvida aqui. E eu tô bem animada para continuar minha leitura, já fiz bastante marcações. E assim que eu finalizar o livro, que eu imagino que vai ser com mais um dia de leitura, eu volto a conversar com vocês sobre o que aconteceu na segunda metade de Ferinos. Além dessa leitura bem interessante e temática que eu estou conversando com vocês durante esse vlog, eu também fiz um passeio extremamente temático. A primeira coisa que eu mostrei para vocês aí nesse shopping, especificamente na livraria, é essa seção de livros relacionados ao Halloween. Então tinha muitos livros da Dark Side, com temas como serial killers ou coisas de terror. Foi a primeira parte que eu olhei ali e resolvi gravar para vocês, porque tem muito a ver com o tema do vídeo. Vários livros que eu não tinha visto ainda, como esse de Anjos Cruéis. É um livro que eu nunca tinha visto em nenhum lugar e não vi comentário de ninguém. Essas edições especiais também de livros que eu adoro. Inclusive esse livro já tem um vlog de leitura aqui no canal. Eu comentei muito com vocês sobre ele, que é A Vinda Invisível de Ed La Rue. E vários outros livros aí que eu tenho vontade de ler. Outros que eu já li e já gravei vlog de leitura para vocês. Essas edições miudinhas, como essa de O Mágico de Oz, que eu estou gravando vários vlogs de leitura do box que eu comprei, porque para quem não sabe, esse é só um dos volumes da série. Também uma seção de livros em inglês, como esse de Doutor Sono. Então teve muita coisa que eu mostrei para vocês só na livraria e ainda tem muita coisa aí pra frente, principalmente de decorações. Agora a parte de decorações, que eu tava bem ansiosa pra ver e gravar pra vocês. A primeira loja que eu passei foi na Riachuelo. Nesse shopping que eu fui não tem exatamente a Casa Riachuelo, mas tem uma parte em que tem várias decorações. E tinha essa mesa especial de Halloween com muitas coisas que eu achei lindíssimas. Inclusive eu fiquei com muita vontade de comprar uma caneca de fantasma que eu vou mostrar pra vocês. Então teve muita coisa aí que eu adorei, que se repetiram do ano passado, mas também tem algumas coisas novas. Lembrando que no ano passado eu também fiz essa parte e esses dias especiais de Spooky Season. Então caso vocês queiram ver mais vlogs, além dos que vão sair esse ano, em 2024 também teve muita coisa que eu trouxe aqui pra vocês. Mas voltando ao tema desse vídeo, além da casa da Riachuelo, na verdade,
Eu também gravei para vocês a Daiso. É uma loja que normalmente tem muita coisa interessante para mim, mas dessa vez me surpreendeu, porque tinha muita coisa de Halloween e eu fiquei muito feliz em poder ver e gravar para vocês. Inclusive, nessa loja da Daiso eu fiz uma compra. Eu comprei um meio que globo de neve de Halloween, lindíssimo, que eu também vou mostrar com mais detalhes para vocês mais pra frente no vídeo. Então fiquem aí com os diversos takes especiais que eu gravei dessas decorações lindas e que fazem a gente ter tanta vontade de adquirir. Uma outra loja que eu fui foi de variedades, ela tinha muitas coisas legais por lá. Era a primeira vez que eu tinha ido nessa loja e visto essas coisas específicas, incluindo essas assim de colocar no celular, como se fossem bichinhos surpresa, mas também tinham vários outros produtos por aí. Esse, como eu disse pra vocês, foi a primeira vez que eu vi, eu não tinha visto nessa loja ainda. Tinha muitas opções e eu até pensei em comprar algum, só que por fim eu resolvi não comprar esse e comprar outras coisas nessa loja. E depois de um passeio desse, uma passada na Starbucks para comprar um chocolate quente branco, que é uma das minhas bebidas favoritas de lá. Bom, pessoal, finalizada a minha leitura de Ferinos, vim conversar com vocês sobre o que aconteceu na segunda metade do livro. Como eu disse pra vocês, eu tinha conversado até aqui a página 132 no capítulo 12. O primeiro acontecimento aqui são os personagens principais indo atrás daquele Quaker que a bibliotecária descobriu que tinha alguma coisa a ver com a pesquisa deles. No caso, eles já sabiam que ele era o ferino dos gatos e poderia ter muitas informações interessantes para eles. Nesse momento, então, apesar de todos os problemas que acontecem na casa dele, o Cole consegue descobrir muita coisa, consegue descobrir um pouco sobre o Mestre da Seda, sobre seus pais e o sacrifício que eles fizeram por ele, um pouco da história da família dele e também sobre o Alvo, que é um dos corvos que vive com ele e viveu a vida toda com ele.
Lá ele vê que o Quacker, o ferino dos gatos, tem o costume de colecionar vários itens relacionados a esse mundo dos ferinos, e um deles é uma espada que o Cole se sente chamado por ela, que é a tal Bico do Corvo. Mais pra frente ele vai descobrir que essa espada tem um poder de abrir um vácuo entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Isso é um poder relacionado somente aos ferinos dos corvos, porque eles têm essa relação de pessoas vivas e pessoas mortas. Então, mais pra frente, isso vai fazer muita diferença no livro, porque então o plano principal dos seguidores do Mestre da Seda, que estavam tentando o máximo que podiam, era porque eles queriam fazer o Mestre da Seda voltar. Como eu disse pra vocês, ele tinha sido morto no Verão Sombrio por uma ferina. Então o plano deles era pegar o ferino dos corvos, que no caso é o Cole, e obrigar ele a abrir um véu entre os mundos para ele poder voltar. Para isso eles utilizaram a Ligia, que é aquela amiga e também protagonista de certa forma desse livro. Ela faz um sacrifício, inclusive no momento em que o Cole faz isso para salvar ela, porque ela estava nas garras dos ferinos do mal. Mas aí ela pega a espada e entra nesse véu que o Cole abre por pouco tempo. Eles explicam pra ele que esse véu só pode ficar aberto por pouquíssimo tempo, então ela aproveita o tempo que tem pra entrar e não deixar ninguém sair. O Cole precisa ir até lá, nesse lugar, na Terra dos Mortos. Ele consegue conversar com os pais dele, conversa com ele sobre o perdão, porque ele sempre sentiu que os pais tinham abandonado ele, só que depois que ele descobriu a verdade, ele entendeu o sacrifício que os pais dele fizeram por ele. Então ele vai até lá, tem a oportunidade de conversar com os pais. O alvo também diz que ele já viveu muito tempo, que ele já cumpriu a sua missão e que vai ficar por lá. E aí ele consegue ir até a Ligia e consequentemente até o Mestre da Seda. Essa parte é uma parte bem interessante e cheia de ação. Como eu disse pra vocês, o livro tem um jeito muito sombrio, uma estética muito sombria. Então eles brigam bastante. O Mestre da Seda se transforma em uma aranha gigante que vai atrás do Cole. Então são partes muito frenéticas, mas que ele consegue vencer no final. Sobre esse fato do Mestre da Seda conseguir se transformar em uma aranha, é uma parte muito interessante, porque poucos ferinos têm essa habilidade, e o Cole, mesmo com pouco treinamento, ele consegue fazer isso e virar um corvo em certa parte do livro. Então tem partes muito interessantes assim, e que ao longo do livro o autor foi construindo, foi dando informações a nós sobre esse mundo dos ferinos, e a gente vai descobrindo junto com o Cole. Como eu disse pra vocês, eu vi isso como uma semelhança com Harry Potter, porque o Harry também não sabia que ele era um bruxo, apesar do Cole saber que ele era um ferino de certa forma. Mas assim como o Harry, aqui a gente vai descobrindo as coisas junto com o Cole. Vai vendo as habilidades dele aos poucos, vai vendo o que ele consegue conquistar com a sua força de vontade. Então tem muitas coisas relacionadas a Harry Potter, como eu já conversei com vocês, e isso também acabou fazendo eu gostar mais do livro, porque como vocês sabem, eu adoro Harry Potter. É claro que são estéticas diferentes, com características diferentes, mas dá pra fazer essa ligação. Então a última coisa a ser dita nesse último take desse vlog é que, pelo que eu vi, esse livro tem uma continuação, só que não saiu tradução. Esse é o único livro que tem em português, pelo que eu vi, mas ainda tem mais 2 ou 3 pra frente em inglês. Sobre isso eu pensei em Wicked, que também é assim, mas que em breve vai sair um novo lançamento pela Dark Side, mas isso já é outro assunto, sobre outro livro. Aqui eu não acho que vai sair a tradução dessa série aqui no Brasil, porque é uma série que não é muito conhecida, eu não vejo ninguém falando de ferinos. Se eu vi uma pessoa falando é muito, então as pessoas não conhecem muito essa história, apesar dela ser muito boa, ser um livro curto, mas bem cativante. Esse aspecto sombrio que eu conversei com vocês é um dos pontos altos do livro, principalmente relacionado à Spooky Season, que foi o motivo de eu ter relido esse livro agora. Então com certeza fica a minha indicação, apesar de que não tenha a tradução dos próximos livros da série. Eu acredito que esse livro tem um final bem fechadinho, então isso não vai ser um problema caso alguém queira ler.
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos meus comentários sobre felinos. Comentem caso vocês tenham ficado com vontade de ler ou se você faz parte do grupo pequeno de pessoas que leu esse livro, pelo que eu sei. Então não se esqueçam de comentar suas opiniões, curtir o vídeo, se inscrever no canal porque ainda tem vídeo temático para sair. Está rolando a Spook Season ainda aqui no canal e eu tô bem animada para trazer vários vlogs e vários conteúdos para vocês. Até breve!